Queridos, assim, primeiro quero agradecer, tá, as palavras do Coronel Dantas e a oportunidade de estarmos aqui. Embora eu tenha crescido no Evangelho, mas uma das coisas que a gente sempre pede a Deus é sabedoria, né? Palavra de sabedoria, entendimento naquilo que Deus precisa e fala conosco, né? Deus sempre fala, como foi dito. O que às vezes precisa é eu abrir os meus ouvidos, né? Às vezes eu preciso só apurar os meus ouvidos para saber exatamente o que exatamente Ele está falando, o que realmente Ele quer falar. Né? E sobre falar, né? Falar com Deus, ouvir Deus, é justamente que eu vou tentar falar alguma coisa aqui hoje, né? Ontem foi um momento muito especial, sabe? Que falou muito ao meu coração. Esses dias Deus tem ministrado assim e repetidas vezes ao meu coração. Inclusive amanhã eu vou pedir oração também a todos que eu vou estar ministrando lá no MEC. É um terreno um pouco diferenciado daqui, né? Aqui a gente está no meio de povo de Deus, a gente está no meio de pessoas que conhecem o Evangelho, que têm entendimento da palavra, e aqui a gente busca nos fortalecer. A gente busca fortalecer a nossa fé, conhecer um pouquinho mais de Deus, nos aproximarmos dele, né? Chegarmos mais perto dele. E essa é a nossa ideia. E assim como desde o início, Deus quis sempre estar perto de nós, né? Tão perto, ao ponto de ouvir a nossa voz e nós ouvirmos a voz dele. Foi desde o início, assim. E a gente sabe que aquilo que nos separa, que é o pecado, né, que faz essa separação entre o homem e Deus, e a nossa busca é voltar a estar próximo de Deus, voltar a estar perto dele, a conseguir ouvir a voz dele de uma forma tão real e tão clara que não nos cause dúvida. E eu confesso que, por muitas vezes, eu tenho dúvidas daquilo que Deus tem para minha vida. Eu tenho dúvidas. O fato de eu estar na Cefa hoje é uma dúvida, uma incógnita para mim. E eu estou buscando a Deus. O que Ele quer? Eu já podia estar em casa. Eu vou fazer 35 já em agosto. Eu podia ter ido embora. Mas o que Deus quer? É um pouquinho disso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É ouvir a Deus e entender o que Ele quer para as nossas vidas. Quando eu falo que já de muito tempo eu ouço a voz de Deus, mas eu preciso me aproximar dele. Às vezes a gente acha que a gente chegou num estágio, num local satisfatório, mas não, nunca vai ser satisfatório. O momento e o local satisfatório é quando eu realmente não tiver ruído nenhum na minha mente e tão somente a voz do Espírito Santo ecoar nos nossos corações. E eu acho que eu ainda tenho que buscar muito sobre isso. E eu gostaria de compartilhar um testemunho para que a gente possa entender um pouquinho exatamente o que seria esse ouvir Deus e falar com Deus. Falar com Deus é aquilo que a gente fala todo dia, na verdade. Sim ou não? Falamos. E quantas vezes nós falamos com Deus, mas não paramos para falar com Ele? Falamos com Deus, mas não paramos para falar com Ele. Falamos por protocolo, falamos porque alguém falou que tinha que conversar com Deus, porque eu tinha que orar a Deus. Falamos porque, não, hoje eu não orei ao Senhor. E aquilo que a gente busca é ter essa necessidade. E a cada dia Deus tem me mostrado essa necessidade de nos aproximarmos dele. Hoje, quando eu acordei com duas coisas. Com a mensagem do Rodrigo, né, que ele mandou a mensagem no meu telefone, e eu não tinha salvo o nome dele, eu vi só que era um número desconhecido. E é paz, irmão. Né? Paz e graça, irmão. Aí eu falei assim, bem, é um servo que mandou mensagem. Né? E naquele momento, é como se eu estivesse acordando de um sonho onde Deus e eu estávamos conversando. É algo interessante quando... Eu não lembro de ter a última vez que isso aconteceu, de eu acordar, parecia que eu estava falando com Deus. E tudo isso acaba confirmando no meu coração que a escala não era uma escala. Era o desejo de Deus. Não era uma escala. Era aquilo que Deus queria. E entendendo isso, quando a gente olha, por exemplo, para Ana,
É uma história muito, muito bonita, muito bacana de ser, muito conhecida, né? Quando Ana ora a Deus. Quando a gente fala de orar a Deus, a gente muitas vezes fala de algo que eu quero, que eu desejo, que eu preciso, aquilo que me falta, aquilo que eu estou querendo, aquilo que de repente é o meu sonho. E quando eu olho para Ana, eu posso entender um pouquinho, porque quando eu casei com alguém que eu tinha certeza que era a pessoa com que Deus tinha escolhido para mim. E naturalmente a gente faz planos. Eu fiz planos. Eu queria 4 filhos. Esse era um dos meus planos. Eu quero 4 filhos para mim. E quando a gente vai fazer os exames todos para poder vir, né, o primeiro, a gente recebe um laudo médico dizendo que nós não poderíamos ter filhos. Então, naquele momento ali, parece que o chão some, né? O mundo desaba. Mas como assim? Por quê? E a gente começa nos porquês, né? Por quê? Para quê? Eu lembro que eu saio do consultório com a minha esposa. A gente entra no carro em silêncio. A gente chega em casa em silêncio. A gente senta na sala, no sofá, em silêncio. Eu não sabia o que falar. E nem ela sabia o que falar. Não sei o explicar. E a palavra que ficou ecoando na minha mente era: vocês não podem ter filhos, a não ser por um milagre. Naquele momento ali, parece que Deus já estava mostrando o que era desejo dele. Era um milagre. E eu só entendi o que nós não podíamos ter filhos. E o tempo passa, né? E a partir de então a gente começa a deixar na mão de Deus. Senhor, conduza, porque eu não sei o que o Senhor quer. E eu estava na escola de especialista, quando minha esposa me liga, falando que ela estava grávida, né? E naquele momento ali, eu meio que anestesiado, né? Não sabia exatamente o que pensar. Aonde eu quero chegar com isso que eu vivi e com a história de Ana? Muitas vezes nós oramos a Deus e esquecemos de deixar Ele cumprir a vontade dele. Porque quando nós pedimos a Deus, na verdade, Ele é que quer mais que a gente. Muitas coisas, Deus quer mais que eu. Por maior que seja o meu desejo, Deus quer mais. E ouvindo até a história, né, do Coronel Nilson, né? Aqui, quando ele fala do filho, quando ele revela esse amor, quando ele revela a alegria dele de entender que o filho é salvo em Cristo Jesus, por maior que eu entenda que essa alegria é tão imensa, é tão grande, mas eu sei que maior ainda seja a alegria de Deus. Maior ainda. E quando a gente olha para Ana, né, lá no primeiro capítulo, se alguém quiser deixar, primeiro capítulo de Samuel, né? Lá no versículo 9, para a gente ser mais... Vou colocar na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje. Tá? Eu vou acompanhar por aqui, vou ler por aqui, tá? Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada.
Aí Ana se levantou, aflita, e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho, nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz. Que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu, então comeu alguma coisa. E já não estava tão triste. Só até aqui, queridos. Então, depois de um tempo, eu comecei a entender um pouco mais essa oração, sabe? Quando Ana fala com Deus. Como eu falei sobre conversar com Deus, falar com Deus, existem momentos que a nossa oração, ela deixa de ser apenas uma oração de protocolo, que a gente busca palavras rebuscadas ou apropriadas. Não existe palavras apropriadas. Existe aquilo que realmente você sente e que está dentro de você. Quando eu recebi a notícia do menino, né, que tinha caído lá, sexto andar, né, nosso irmão Coronel Dantas pediu para orar. Naquele momento ali era como se eu estivesse pedindo para alguém muito próximo de mim, como se fosse realmente alguém que estivesse com suas forças pedindo para que Deus fizesse alguma coisa. E grata satisfação, alegria, né, de saber que Deus tem cuidado daquela criança. E é exatamente isso, quando Ana fala com Deus, que se expressa para Deus, e uma das coisas que, quando a gente olha um pouco mais para frente da história, né, quem foi o filho de Ana? Quem foi que nasceu? Quem foi aquele que foi gerado a pedido de Ana? Aí é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Será que Ana pediu tão somente por ela? Ou será que Deus coloca nela um desejo e quer cumprir na vida dela algo muito mais do que ela espera? Queridos, quando minha filha nasce, quando minha filha nasceu, eu lembro, eu não tive coragem de assistir o parto, né? Foi cesárea. Né? Confesso que eu sou fraco para sangue, muito fraco. Né? Eu não teria coragem de estar lá dentro. E, embora eu lamento muito, muito isso mesmo, que eu, assim, uma parte de mim brigava de querer estar ali do lado, naquele momento, de viver aquele momento, né? Enfim, né? De estar ali, de segurar a mão, enfim. Mas a parte receosa do sangue, vamos dizer assim, né? Para não falar medo de sangue, né? Aquele receio, aquele negócio lá que não sei, não dá para explicar, né? Eu fiquei do lado de fora na porta. A médica falou assim: então que você fique do lado de fora, mas junto à porta. E quando a enfermeira passa com a minha filha, e é difícil falar até agora. Assim, eu fui tomado de uma emoção, de um amor, sabe? Naquela hora eu queria pular, chorar, queria falar para todo mundo. E Deus falava ao meu coração ali.
Não, o que ela te fez para que eu amasse com tanta intensidade? O que ela fez para mim? Ela não fez nada, só nasceu. Ela só nasceu. Por vezes eu conversava com ela antes de nascer. E tudo isso vai Deus me revelando o seguinte: quantas vezes Deus fala conosco também, né? Antes de nós nascermos, antes de nós conhecermos a Ele. Quantas vezes Deus fala conosco? Quantas vezes Deus espera que eu fale com Ele? E falar é algo interessante porque meus pais contam que quando eu nasci, quando eu comecei a falar, eu ganhei um presente na época. Acho que não existe mais isso, pelo menos nunca mais eu vi. Era uma caixinha, quando a pessoa abre e sai tipo um palhaço, assim, um negócio com mola. Eu nunca mais vi. É da minha época, não é da época atual. E eu tomei um susto com aquilo e eu fiquei 6 meses sem falar, depois de ter começado a falar. E, e meus pais falavam, né, que estavam muito desesperados porque não conseguia explicar porque eu tinha parado de falar. E eu não conseguia simplesmente falar durante 6 meses, eu fiquei sem falar. E eles ficavam angustiados. Eu falo que tudo que acontece na nossa vida, tudo que a gente vive, acaba refletindo um pouquinho do nosso relacionamento para com Deus. E quantas vezes Deus ele quer falar conosco através, inclusive, das nossas experiências, daquilo que eu vivo, né? E eu penso hoje assim, como é ficar sem ouvir a voz do seu filho durante 6 meses? Deve ter sido muito ruim para meus pais. E quando eu paro para pensar assim, como Deus também deve pensar isso de nós, quando nós paramos de falar com Ele. Então, queridos, quando eu trago isso à memória, eu vejo o quanto Deus Ele nos ama. E olhando para minha filha, olhando para o que eu sentia para minha filha, o que eu sou para Deus, o que eu fiz para Deus, né? Por mais que eu tenha feito tantas coisas para Deus, e por mais que eu faça, não representa nada do tanto quanto Deus ele tem para cada um de nós, de tanto quanto ele tem para minha vida e para sua vida. E quando a gente olha para Ana e lá no capítulo 2, ela vai fazer um dos cânticos mais bonitos, né? Uma das orações mais lindas que eu possa imaginar. Porque esse momento que ela faz aquela oração, confiando a Deus, reconhecendo a Deus, mostrando para Deus toda a sua alegria, esse momento é um momento que procede a entrega do seu filho. Onde ela pega o seu filho e entrega ao sacerdote. E eu fico pensando assim, será que eu teria coragem de fazer isso? Será que nós teríamos coragem de entregar nosso filho dessa forma? Deus não vai pedir isso para que eu pegue aqui meu filho e entregue. Mas Deus tem muitos pedidos para a nossa vida. O que Ele espera dos nossos filhos? O que Ele espera de nós como entrega? E quando a gente fala dessa entrega, tudo fica muito simples quando nós nos aproximamos dele, quando nós conversamos com ele. E deve acontecer, de repente, com cada um de nós aqui. Quando a gente está muito próximo de alguém, de uma pessoa, seja nossa esposa, esposo, filhos, irmãos, até colega de trabalho, às vezes uma forma de olhar já explica muita coisa. Sim ou não?
uma frase representa muita coisa. A pessoa pode até falar que está bem, mas quando nós conhecemos essa pessoa, nós sabemos que ela não está bem. E às vezes nós fazemos isso constantemente, principalmente em casa, com nossos familiares. A gente sabe quando a pessoa está bem ou não está bem. Quando a gente vê Ana orar com aquela intensidade, o profeta, ou sacerdote ali, a gente imaginaria assim, ele deveria estar numa posição de que ele deveria entender o que estava passando no coração dela. É, na verdade. A gente pensa que ele deveria entender o que ela passa. Não. Quem entende aquilo que passa no nosso coração é só Deus. Às vezes nem aquela pessoa que está do nosso lado consegue entender aquilo que eu passo. E a forma que nós vemos, e o que eu quero passar aqui para os irmãos, não quero me alongar muito mais, porque eu gostaria de, se me permitisse, nós fizéssemos uma oração específica para cada um, se assim for possível. O que Deus coloca no meu coração nessa tarde tem a ver com intimidade, com relacionamento com Ele. E quando a gente fala de relacionamento, de intimidade com Deus, a gente fala de conhecer o propósito dele em nossos corações. Conhecer o propósito dele para as nossas vidas. Como eu falei, a gente faz planos. A gente põe na mão de Deus. E eu fiz planos quando eu cheguei aqui na Cefa. Eu falei assim, eu vou para a Cefa apenas para ir para a reserva. Apenas para isso. Eu vou para a Cefa apenas para ir para a reserva. Mas será que é isso que Deus quer? Quais são os seus planos? O que você tem pedido? E será que aquilo que eu tenho pedido, que você tem pedido, é exatamente aquilo que Deus espera fazer? Ou Ele tem um propósito ainda maior na nossa vida? Então, assim, eu não vou conseguir falar que todos ponham diante de cada um aqui o seu pedido de oração. Mas aqui nesse primeiro momento, só para que a gente possa ser mais célere, e depois eu passo a palavra a quem quiser falar alguma coisa, aquilo que está no seu coração, eu gostaria de orar por isso, exatamente aquilo que está no seu coração, aquilo que você tem pedido, para que Deus confirme e que oriente. Pode ser assim? Amém? Então, vamos fechar nossos olhos nessa hora? Amado Pai, nesta hora, Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que Tu és o Deus que cuida, um Deus que segura em nossas mãos, um Deus que conduz, um Deus que conhece aquilo que está na nossa mente, aquilo que nos aflige, aquilo, Senhor, que é o desejo, Senhor, intenso, Senhor, em nossas orações. Mas nessa hora, Senhor Deus, queremos Te pedir que muito mais do que pedimos, não somente aquilo que está em nossos corações, que o Senhor possa, Deus, estar visitando cada vida que o Senhor escolheu para estar nessa tarde. O Senhor reservou esse momento. Eu creio, Senhor, que o Senhor separou esta tarde, Senhor, para falar aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado, Senhor, em todos esses últimos dias. Queremos Te pedir, Senhor, que, Senhor, as nossas orações, as nossas conversas contigo, que o nosso relacionamento, Senhor, contigo, possa, Senhor Deus, aumentar, Senhor, de nível, que possamos ter, Senhor Deus, cada dia mais, um ouvido, Senhor, um coração apurado, Senhor, para ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito Santo, de tal forma, Senhor, que não haja ruído, Senhor, que não haja, Senhor Deus, nenhuma fala, Senhor, atravessada, Senhor, que não hajam, Senhor, circunstâncias, ó Pai, que impeçam, Senhor Deus, de podermos ouvir claramente, Senhor, aquilo, Senhor, que Tu tens para as nossas vidas. Que o Senhor possa trabalhar, Senhor Deus, de forma, Senhor, a trazer, Senhor Deus, paz. Que
Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar, Senhor, em nossas vidas, no coração de cada um aqui, de forma, Senhor, que possamos ainda, Senhor, que passando pelo vento, ainda, Senhor, que estejamos em meio à tempestade, entender, Senhor, que o Senhor continua conosco, que o Senhor continua nos conduzindo. Ainda, Senhor, que as circunstâncias tentem mostrar o contrário, Senhor, que possamos confiar em Ti, Senhor. E saber, Senhor Deus, que em Ti podemos descansar. Assim, ó Deus, queremos apresentar, Senhor, cada vida, Senhor. Se entrou alguém, Senhor, aqui, se alguém está angustiado, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor Deus, a sua paz. A paz que excede o entendimento, Senhor. A paz, Senhor Deus, que o mundo não tem, a paz que muitas vezes não podemos explicar, Senhor. Mas queremos viver essa paz. Queremos viver, Senhor, esse amor. Queremos ser acolhidos por Ti e termos essa sensação de estarmos acolhidos por Ti. Queremos sentir-nos, ó Deus, abraçados por Ti. Queremos estar envolvidos com Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos, ó Pai, muito mais do que sermos chamados de crentes, de cristãos, mas queremos ser chamados de filhos de Deus. Verdade. Queremos fazer parte, Senhor Deus, do Teu reino, Senhor, a cada dia. E que possamos ter, Senhor Deus, o nosso olhar voltado para Ti. Por isso, Senhor, pedimos a Ti que venha nos ajudar. Venha nos fortalecer, Senhor. Venha, Senhor, fazer com que a Tua palavra, Senhor, a cada dia, Senhor, seja, Senhor Deus, um marco, Senhor, em nossas vidas. Seja, Senhor, um baluarte, Senhor, em nossos corações, ó Pai. Pois assim, ó Deus, nós queremos agradecer, Senhor, esse momento, Senhor. E eu creio, Senhor, em tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem para os nossos corações. O Senhor há de fazer e realizar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós falamos e oramos contigo. Em nome de Jesus. Amém.